Paz do Senhor, aleluia. Vai ter mais para me chorar, buscar, será a ceia para vocês, amém? Em nome do Senhor, uma ceia que você vai poder se alimentar mais do Senhor, em nome de Yeshua, em nome do Senhor. Tem uma halá aqui que é feito no Shabat, nós celebramos aqui na sexta-feira o Shabat, culto, e tem uma halá, e essa halá tem o maná, pão, a provisão. Então hoje vocês vão participar, eu creio que maravilhosa obra do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Pastor Marcelo, pastor Melissa, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles, mais uma vez, pela glória do Senhor. Fica à vontade, meus queridos, fica à vontade. Som. Shalom, queridos, boa noite. Shalom, queridos, boa noite. Tudo bom, queridos? Para as pessoas que... Tem algumas pessoas que não estavam à tarde, eu quero me apresentar o pastor Marcelo Borges de Curitiba, irmão Ministério Apostólico. Nós estamos no centro da cidade de Curitiba e já damos com o apóstolo Éder, a cobertura espiritual também do pastor Justinho, da pastora Neide, já faz uns... vai para 5 anos, né, pastora Melissa? E também aqui está a pastora Melissa, também junto comigo, pastoreando lá no centro da cidade, faz uns 7 anos já, graças a Deus, para mais tempo. Então, nós dois somos advogados, secularmente falando, e por isso que nós temos entendido biblicamente que uma das maiores guerras espirituais que nós temos é, de fato, uma guerra jurídica. Toda guerra espiritual, ela está fundamentada numa guerra jurídica. Isso a gente pode ver através do livro de Daniel, de uma forma bem específica, de uma forma bem profunda. E, de fato, nessa noite, nós vamos fazer uma guerra espiritual aqui, pela sua família, pelos seus bens, pelos seus negócios, pelos seus relacionamentos, para que Deus possa restituir aquilo que Satanás está tentando segurar de você. Então, é isso que nós queremos. Para isso, nós vamos ministrar essa noite a respeito de cortes celestiais. E eu quero que você, por gentileza, querido, você, querida, anote no seu celular, utilizando o seu celular mesmo, anote aquilo que foi roubado de você. Que você percebe assim: puxa, pastor Marcelo, eu tinha um terreno em tal lugar e me roubaram. Eu tinha um imóvel em tal lugar e me roubaram. Eu tinha eu tinha um emprego, eu tinha uma promoção, eu tinha um tempo, toda vez, queridos, poxa, como eu sou pastor de batalha espiritual, é impressionante como as coisas acontecem. Tem um pessoal assim que cada vez, tem pessoas que a gente cuida, que cada vez que eles vão receber uma boa notícia, toda vez existe uma morte às vezes de um pet, alguma coisa ruim acontece com eles. É que como se Satanás tentasse tirar o desfrute que eles têm antes de receber a notícia boa. É impressionante. Então, queridos, todo tempo, anote também aí, todo tempo que você lembra que você perdeu, que era para você desfrutar, e você perdeu esse tempo, para chegar diante de Deus hoje, nos tribunais celestiais, e a gente reclamar a restituição desse tempo que foi roubado. Queridos, então vamos lá. O nome dessa mensagem é Operando nas Cortes Celestiais. Tá? Nós já temos ministrado e praticado isso já há alguns anos. Tá? No Brasil, se você quiser uma referência bíblica, uma referência de livros, né? Claro, além da Bíblia, obviamente, nós podemos indicar o livro do apóstolo Robert Henderson. Tá? Só tem o volume 1, ele tem uma série em inglês chamado Operando nas Cortes Celestiais, né? Em português você acha na Amazon, tá? Se eu não me engano tem um e-book ainda, não tem mais livro físico, né? Eu acho que o apóstolo que publicava ele veio a falecer na época do Covid. E o que acontece? Outro livro interessante que tem é a apóstola Natasha Girbish. Ela também tem um livro que fala a respeito das Cortes Celestiais. E ela, inclusive, trabalha mais tempo que o apóstolo Robert Henderson. Ela é da África do Sul, né? Lá quase não tem nenhum problema com magia, né, gente? Na África é light, é bem tranquilo. Tô brincando. Então ela tem uns insights bem interessantes no livro dela, tá? Mas infelizmente só tem em inglês. Tá? Então você pode dar uma olhadinha na Amazon se você
tem o domínio dessa língua também. Tá bom, gente? Então, o que nós queremos fazer? Encontrar justiça e misericórdia, né? A justiça em Cristo, sempre, diante do trono da graça e da misericórdia de Hebreus 4. Tá? Existem vários tipos de tribunais na Bíblia, né? Desde o trono branco, lá no finalzinho do Apocalipse, e outras cortes, mas nós vamos tratar hoje do trono da graça e da misericórdia. Então, vamos para o próximo slide, por gentileza. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia ou o aplicativo, ou se você quiser acompanhar ali no slide mesmo, fique à vontade, ok? Nós vamos aí dar uma lida aí. Daniel, vamos começar com Daniel. Daniel 7, ele diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. A Bíblia não especifica quais livros se abriram, tá? E quando a gente vê a Bíblia judaica, não sei se não está aqui assim também, pastor Justino, não tive a oportunidade de ver, mas a Bíblia judaica completa, você abre o livro de Daniel e ele vem com uma diagramação no texto, tá? Aquele texto bem escrito, corrido. De repente, quando entra nessa parte do tribunal, o autor, ele muda a diagramação, faz um recuo e começa a falar a respeito, como se ele tivesse visto, tido essa visão no meio de todos os acontecimentos de Daniel 7. É bem interessante, até a diagramação da Bíblia judaica, né? Dando destaque a esse texto de Daniel 7. Beleza? Queridos, a Bíblia fala que Jesus ele abriu um novo e vivo caminho através do seu sangue. Amém. Então, nós só podemos chegar diante do trono do Pai através do sangue de Jesus, certo? Se você tenta entrar diante da presença de Deus através de qualquer outro meio, certo? Você não está legalizado. É um meio desautorizado, né? E beira aí a feitiçaria, vamos dizer. Então, o sangue de Jesus ele foi colocado no tabernáculo do céu e ele fala a nosso favor e falará sempre. Isso é um ponto interessante, queridos, porque o sangue de Jesus ele fala na linha do tempo, né? Porque hoje nós estamos aqui em 2024 pregando o sangue de Jesus. Só que os apóstolos lá na igreja primitiva, logo depois que Jesus morreu, já pregavam a eficácia do sangue de Jesus. Ele morreu pelos pecados deles, morreu pelos pecados de todo mundo antes, que morreu crendo nele, morreu pelos pecados entre a igreja primitiva e agora 2024. A gente não sabe quanto tempo ainda demorará, né, para o retorno do Messias. Então ele morreu pelo pecado de todo mundo que ainda vai nascer. Então o sangue de Jesus ele é eficaz, super eficaz na linha do tempo. Pense nisso, tá bom? E como eu falei para vocês, abrir um novo vivo caminho, você pode dar uma olhadinha, tá, nas referências bíblicas de Hebreus 9, 11 a 14 e também Hebreus 10, 20 a 23. Lembrando que o livro de Hebreus ele é uma explicação, tá, do Novo Testamento, ali no Novo Testamento, do livro de Levíticos, lá no Antigo Testamento, né? É bem interessante o livro de Hebreus. Então o sangue de Jesus é a principal base, não só para a nossa salvação, mas para todas as coisas. Né? Para você desenvolver a sua salvação, como está lá em Filipenses 2, você também precisa do sangue de Jesus. Tá bom? Bom, abrimos lá agora em Hebreus 4, aonde fala do trono da graça e da misericórdia. Eu vou ler para vocês. Hebreus 4, do 14 ao 16. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, que foi capaz de entrar aos céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza, olha só a questão da fé, nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas nós temos um sumo sacerdote, um sacerdote supremo que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas. Então ele sabe tudo o que nós passamos, tá? Porém, sem pecado algum. Portanto, assim, ele não está falando que é uma, como é que eu vou dizer assim, que acheguemos-nos, é uma grande oportunidade, entendeu? Não diz assim, se você achar boa, se você achar legal, não, chegue.
O conselho do escritor de Hebreus é: acheguemo-nos com toda a confiança, com toda a sua fé, diante do trono da graça e da misericórdia, algumas traduções falam, para que você receba misericórdia e encontre o poder que nos socorre no momento da necessidade. Tá? Eu estou lendo aqui a versão da King James atualizada. Então, esse tribunal, queridos, todo cristão tem acesso a esse trono de graça e de misericórdia mediante o sangue de Jesus. Amém? Amém. Ok, vamos para o próximo slide. Né? Tem ali um desenho profético do livro da Brigitte Marx. Ela fala também várias, também da África do Sul. Ela tem esse dom, né, de desenho, um desenho profético bem legal, e ela teve esse insight a respeito da visão que ela teve do trono de graça e de misericórdia. Então, vemos ali a noiva, né, diante do pai, que é o juiz, as testemunhas, a nuvem de testemunhas ali, se dá uma olhadinha em Hebreus 12, e o acusador ali em negro. Pode passar, por gentileza. Queridos, como que funciona um tribunal? Né? Aqui na Terra nós temos o juiz, temos os cartorários que nos ajudam, temos o advogado de defesa, o advogado de acusação, né? Nos casos tribunais, na verdade, não é um advogado de acusação, é o promotor, né? O promotor de justiça, representando o Estado, ele que faz a acusação dos crimes. E cremos que nos céus há algo semelhante, porque a Bíblia nos dá algumas dicas, né? Ela fala que Deus Pai é o justo juiz. A Bíblia também fala em 1 João que o conselho do apóstolo João é: não peque. Mas, se eventualmente você pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando você vai entrar, quando você vai orar dessa forma, você tem que estar consciente de que você não pode entrar na sua autorrepresentação. Ok? Porque a Bíblia fala em Isaías que as nossas justiças, os nossos atos de justiça que nós achamos, eles são parecidos com trapos de imundícia aos olhos do Senhor. Você não pode entrar na sua justiça própria lá, certo? Essa palavra trapos de imundícia, se você dá uma olhadinha no original, você vai verificar que ele está se referindo ali às questões da menstruação, tá? Os paninhos que eram usados nesse sentido aí, aquilo ali não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. Então, assim, os nossos atos de justiça sem Jesus não servem para muita coisa, gente. Quem é o promotor? A Bíblia fala que o diabo é o acusador dos irmãos, né? Apocalipse 12 fala que ele será destituído desse cargo. Réu, nós, mas não só nós, toda a nossa linhagem, tá? Então é sempre, quando o Senhor ele fala a respeito de nós, ele sempre vê as linhagens, né? Porque ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a questão da linhagem também não é só nossa, tá bom? Hoje as descobertas da neurociência, eles comprovam a Bíblia, né? Tem muitos estudos de epigenética hoje que mostram que traumas que mulheres, homens sofreram no passado, eles podem passar, e muitas vezes passam, para gerações futuras através da epigenética. Tá bom, gente? Isso é uma curiosidade para vocês. Nós cremos que existem uma estrutura, cortes, anjos, escrivãos, por conta da experiência profética, né, gente? Visões que já tivemos e outras situações assim, nesse sentido. E a Bíblia fala, como eu já li para vocês aqui, em livros, tá bom? Colossenses 2,14 também fala que o escrito de dívida que era contrário à nossa humanidade, ele foi cravado na cruz, porque ali Jesus venceu, né? Ele se fez maldição no nosso lugar e ele venceu por nós. Então você verifica também que esses escritos de dívidas é como se fosse um título de crédito, né, gente? Hoje quase não se usa mais cheque, mas é como se Deus tivesse pego o cheque e pago, entendeu? Uma nota promissória, uma duplicata, alguma coisa nesse sentido, trazendo hoje para o nosso sistema jurídico, tá bom? E obviamente você pode invocar testemunhas a seu respeito, e nós temos várias aqui. O Espírito Santo é sua testemunha, os anjos são sua testemunha, suas palavras são suas testemunhas. Mateus fala que pelas nossas palavras nós somos justificados, mas que também pelas nossas palavras nós podemos ser condenados. Então, há uma suposição entre vários intérpretes de que é um livro de palavras, né? Até porque Daniel ele não especifica os livros, fala somente que livros foram abertos. Eu trabalho em cartório há quase 5 anos, gente, e o que tem de livro lá
Tem livro para tudo, livro para registro de sentença, livro para carga de autos, né? Eu trabalho na época que não era digitalizado, hoje é tudo digital, né? Tudo online, mas ainda existem vários livros, né, de arquivos dentro do cartório, então realmente são muitos, beleza? Suas ofertas também falam, tá? O Marcelo vai dar uma pincelada a respeito disso, como Cornélio, né? As ofertas dele também falaram a respeito dele. Lembrando, gente, que isso aqui não é batalha espiritual, tá bom? Você não vai para a batalha no sentido assim de entrar no cavalo e pegar a sua espada do Espírito e vai guerrear em nome de Jesus, não. Você vai sair desse campo de batalha que nós, como cristãos, às vezes estamos acostumados a sair, e você vai deixar que Jesus faça a sua defesa, tá bom? Você sai do campo de batalha e deixa que Jesus, ele defenda a sua causa. Porque quando você está no processo aqui no físico mesmo, não é você vai lá que falar com o juiz, né? É o seu advogado que ele vai falar com o juiz e ele que vai fazer as petições e fazer os requerimentos diante do tribunal. Da mesma forma, né, você abre mão aí do seu direito de defesa, autodefesa, né? E deixa com Jesus. Isso às vezes é difícil, tá? Você tem essa questão do controle é um pouco difícil. O próximo slide, ele vai falar a respeito da jurisdição. Tá bom? O que é jurisdição? Jurisdição é uma limitação da minha esfera de atuação. Tá? Então, eu não posso entrar pedindo causas pessoais do pastor Justino e da pastora Neide. Porque eu não tenho jurisdição para pedir isso por eles. Diferentemente do nosso apóstolo. Nosso apóstolo, ele tem uma autoridade sobre eles e ele pode pedir diante do Senhor esses requerimentos, pode pedir o nome deles, né? Pode interceder por eles. Então, a não ser que você tenha um chamado de intercessão e tenha uma autorização expressa para interceder por alguém, normalmente a gente não tem jurisdição para desculpe aí a linguagem coloquial, mas você não pode ficar se metendo na vida do outro, né? Assim, falando de cristãos, né? Você pode interceder, obviamente, pela salvação da pessoa, pedir que o Senhor abra os olhos dela nessa questão da salvação, beleza. Agora, quando se trata de questões pessoais, de questões de desenvolvimento de salvação, família, reino, a não ser que você tenha uma autorização expressa da parte do Senhor, olha, ore por essa pessoa. Geralmente o Ministério de Intercessão tem essas orientações específicas. Se você entra numa situação dessa, você está ilegal. Porque você não tem autoridade sobre a vida daquela pessoa. É diferente, por exemplo, quando o pai intercede por um filho, né? O pai e a mãe, inclusive, podem revogar votos e acordos que essas crianças, que esses adolescentes fazem com as trevas. O pai e a mãe têm autoridade para revogar isso. Eu não concordo, entendeu? Porque está debaixo da sua jurisdição, está debaixo da autoridade. E embora muitas vezes nós, como cristãos, a gente não ligue para essa questão do fluxo de autoridade, Satanás liga. Ele sabe muito bem quando a gente pode fazer alguma coisa e quando a gente não pode, porque ele é legalista. Ok? Então, o próprio apóstolo Paulo, vou citar 2 exemplos para vocês. Efésios 2,10, eu falei hoje de tarde, eu repito aqui. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras. Quais boas obras? Não é toda boa obra, você não é Jesus para salvar o mundo. Lembre-se disso. Ok? São as boas obras, as quais Deus já preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, às vezes a gente quer dar uma de excesso de boa samaritana e acaba se enfiando em uma guerra desnecessária. Tá bom? Fique atento quanto a isso. 2 Coríntios 10, 12 e 13, Paulo também fala o seguinte, olha, não ousamos igualarmos-nos ou compararmos-nos com alguns que se recomendam a si mesmos. Ele estava defendendo a apostolada dele nessa carta, tá? Entretanto, estes, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão faltos de sabedoria são. Nós, porém, não nos orgulharemos além do limite adequado, mas limitaremos nosso gloriar ao âmbito da ação que Deus mesmo nos confiou, o qual vos alcança inclusive. Então ele estava falando que ele tinha uma jurisdição e outros apóstolos tinham outras jurisdições, mais que os coríntios, porque Paulo fundou a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios fazia parte da jurisdição dele, então ele tinha autoridade para corrigi-los. Tá? São 4 cartas que se passam,
que Paulo escreveu para Coríntios, a gente só tem no cano, né, na Bíblia, 2 delas. As outras 2 eram bem pesadinhas. Então, passando para o próximo slide, a gente vê ali a base legal, como nós já falamos ali, ó, Colossenses 2,14, Jesus cancelou todo escrito de dívida contrário a nós, removeu completamente e pregou ele na cruz, despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Então, temos aqui a base legal, é a transação da cruz. Então, eu vou resumir para vocês aqui como funciona isso. Quando você aceita Jesus, você tem direito a todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz. Temos até uma canção, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Fomos enxertados na oliveira, fazemos parte agora da família de Deus, porque pela fé somos filhos de Abraão. Beleza. Então, o que acontece? Isso não é feito automaticamente. Senão a Bíblia não falava que nós precisamos desenvolver a nossa salvação em Filipenses 2. Certo? E a Bíblia também fala que Jesus é a porta. Ok, eu entrei pela salvação. Mas a Bíblia também fala que Jesus é um caminho. Então existe um caminho a ser percorrido. E a Bíblia fala que o reino é tomado pelo esforço. Então você tem que fazer a sua parte em percorrer esse caminho. E qual que é o alvo? Filipenses também fala que o meu alvo é Cristo. Okay? Jesus é o nosso alvo. Deu para entender que a gente tem que fazer a nossa parte? Beleza. Então o que acontece? Trazendo isso para a questão jurídica, é como se Jesus já tivesse conseguido a sentença para nós. Nós temos um decreto, temos uma sentença a nosso favor. Quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou, venceu a morte. Ok? Só que nós precisamos pedir que essa sentença ela seja executada em nossas vidas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem lembra aqui daqueles plano verão, plano Collor, plano Estado, aquele negócio de antigamente, que o pessoal precisava entrar com o requerimento para ter o seu dinheiro devolvido, né? Que eram alguns planos em que o governo ele retirou valores das pessoas indevidamente, de forma ilegal. Então, o que foi feito? O Ministério Público, não agora na qualidade de acusador, mas o Ministério Público na qualidade fiscal da lei, usando o Código de Defesa do Consumidor, ele entrou com uma ação contra Itaú Banestado, Itaú Unibanco, Banestado, outras instituições financeiras, né? Entrou contra essas instituições e uma ação civil pública que a gente fala no direito. E ele conseguiu uma sentença em favor de todas as pessoas que tinham caderneta de poupança naquela época. Então é como se Jesus tivesse conseguido essa sentença para nós. E agora o que você precisa fazer? Entra lá no juiz e fala assim, olha, eu tinha tanto nessa época, eu preciso que isso seja devolvido. Eu trabalhei para banco nessa época, então eu sei a chuva de ações que ele tinha. Era muito trabalho. Por quê? Porque as pessoas não precisavam entrar com ação lá e provar o direito delas, não, já estava aprovado. O Ministério Público já tinha feito através da ação civil pública e ele já tinha conseguido a sentença para essas pessoas. Então o que ela fazia? Ela contratava advogado e o advogado só fazia o cálculo. Inclusive tinha contadores que já tinham até essas planilhas todas prontas lá, então ela só fazia o cálculo e entrava com a petição, ó, eu preciso receber tanto. Então, e o juiz ia dando. Recebeu tanto, recebeu tanto, recebeu tanto. A não ser que tivesse algum erro de cálculo, não tinha defesa para aquilo, gente. É assim que acontece conosco. Jesus já fez tudo. Jesus já provou tudo. Amém? A gente só precisa fazer a nossa parte. Beleza? A nossa parte é obedecer e procurar ter uma vida reta diante do Senhor. Amém? Então, deixa eu ver se a gente já entra aqui nos livros agora. Lá, base legal. Pode passar um pouquinho, Renan, por gentileza? Mais um pouquinho, pode passar. Essa é a parte da tradução. Pode fazer mais uma. Aí, obrigada. Então, é importante que você ore a palavra quando você está entrando nas cortes celestiais. É importante que você verbalize a vitória de Cristo na cruz. É importante. Você pode, a gente tem alguns exemplos ali, por exemplo, Romanos 10:13. Todo aquele que invoca o nome do Senhor, ele é salvo. E esse salvo aqui também inclui a palavra liberto, tá? No grego não é só salvação, é libertação também. Beleza? Você pode invocar 1 João 3:8-10. Porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo.
Você está chegando com argumentos diante do trono, dizendo, olha, é como se fosse o seu depoimento pessoal, entendeu? Diante do tribunal. E 1 João 1,8 fala, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode trazer também Salmo 103, onde o Senhor não nos trata conforme a nossa culpa e as nossas transgressões, as rebeliões, não o pecado, aquilo que a gente faz com dolo, com vontade. O Senhor afasta de nós as nossas transgressões como o leste está longe do oeste. Então o que você faz no seu depoimento pessoal? Você ora a palavra, concorda com Satanás, realmente tem pecado. Não adianta dizer que não tem, porque Satanás não vai chegar diante do Senhor mentindo. Todas as coisas estão nuas, claras, patentes aos olhos do Senhor. Ninguém chega no tribunal mentindo, inclusive Satanás. Então, se ele está acusando você, é porque existe acusação. Então você fala, eu concordo, mas Jesus morreu para isso. O sangue do Cordeiro foi vertido para que eu tivesse vida e vida com abundância. Amém. Apocalipse 12 fala que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Amém? Então a gente tem que entrar com essa convicção, com essa certeza de que Jesus, Ele pagou o preço por tudo. Amém? Então é importante você anotar esses versículos aí, base legal para ti. E algumas categorias de pecado que a gente pode passar despercebidas às vezes. Então é bom a gente sempre confessar. Queridos, não entre no tribunal no orgulho, na soberba, porque a justiça de Deus é algo muito sério e a nossa justiça está em Cristo. Então nós precisamos entrar, como nós fizemos hoje de tarde, né? Nós fizemos uma oração de arrependimento. Nós vamos fazer uma oração de arrependimento espontânea também aqui, antes da gente entrar nas cortes. E você precisa reconhecer os seus erros. Não adianta você chegar lá dizendo assim, tá tudo 10, tudo ótimo, não fiz nada de errado. Não vai funcionar não, tá? Porque a gente pode tentar enganar as coisas aqui embaixo, mas lá em cima é bem diferente. Lá não tem como você enganar o Senhor. Impossível. Não que você tenha, mas aqui a gente às vezes acha que consegue alguma coisa nesse sentido. Porque, infelizmente, o sistema jurídico no mundo, né? As pessoas têm a ideia de que é uma mentira atrás da outra, né? É um problema atrás da outra, uma mentira atrás da outra. Então, um mente mais aqui, outro mente mais aqui, e muitas vezes, infelizmente, isso é uma realidade. Mas essa questão de mentiras que acontece aqui no tribunal terrestre, isso não é aplicado no tribunal do céu, né? Lá o STF funciona, não é como aqui. Tá? Então vamos lá. Algumas categorias de legalidade. Altares malignos individuais e ancestrais diversos. Aí o Senhor pode e certamente vai revelar para você, beleza? Depende muito daquilo que a sua família se envolveu anteriormente. Idolatria. Todo mundo tem idolatria na linhagem. Pactos individuais, se você na ignorância fez alguma coisa assim no passado, certo? E também os ancestrais. Esses contratos silenciosos que são feitos na ignorância, às vezes a gente não sabe, né? Que fez alguma coisa nesse sentido, algum acordo. E geralmente aqui na parte das palavras é onde o pessoal se enreda mais, né? Provérbios 18 fala que a morte e a vida estão no poder da língua e a gente come do fruto dela. Então, às vezes, a gente mesmo fala palavras contra nós mesmos, né? Os judeus falam da auto-maldição, né? Jó é um exemplo disso, ele amaldiçoou até o dia do nascimento. Então, é importante que a gente faça aí uma varredura agora nessa época do Yom Kippur sobre as palavras que estão sendo faladas, não só pelos outros, mas a começar pelos nós mesmos, tá? Não só a maledicência, a fofoca, como o Marcelo comentou anteriormente de tarde, mas também a reclamação, gente. A reclamação, ela gera muita incredulidade. Quanto mais reclama, mais incrédulo fica. A gente vê isso do povo de Israel no deserto. Então, quando você tiver vontade de reclamar de alguma coisa, e isso é normal, você precisa procurar e pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo, para que você possa agradecer no lugar de você reclamar. Não é algo fácil, é uma coisa que a gente precisa aprender, né, ter disciplina como um hábito, mas se você não conseguir agradecer, pelo menos fique quieto, né? Não abra a boca para piorar a situação. Okay? Então, a questão do orgulho, né? A falta de compaixão, de misericórdia, né? Com órfãos, necessitados, viúvas, estrangeiros, pessoas que precisavam da nossa ajuda. A gente às vezes não pode ajudar, mas às vezes a gente pode e não ajuda, né?
Porque a palavra fala que aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, ele também vai clamar e não será ouvido, né? Ofertas, aí tem vários tipos de ofertas que podem ter sido colocados em altares, né? Falta de perdão, gente. É isso que mais pega o crente. Falta de perdão. Fulano me ofendeu, ciclano me ofendeu, o pastor me ofendeu, o irmão me ofendeu, a irmã me ofendeu, meu marido me ofendeu, minha esposa me ofendeu, meu filho foi mal educado comigo e me ofendeu. Gente, é importante você liberar perdão. Às vezes não é fácil, queridos, e eu sei disso. Como diz o pastor Pote, a gente não tem vontade, não sente de perdoar, você sente desganar a criatura mesmo. E eu concordo, eu entendo perfeitamente que não é muito fácil, tá? Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Você libera perdão. O que é liberar perdão, irmão? Não é esquecer, queridos, isso é uma ilusão. Ninguém vai esquecer uma ofensa, dependendo do tamanho da ofensa, né? Desde uma pequena você até consegue dar a passada, né? Passar debaixo do tapete, vai, esquece, pronto, não se contou. Mas dependendo do tamanho, você não vai esquecer aquela ofensa. O que você vai fazer é abrir mão do direito de vingança e deixar que o justo juiz de toda a terra tome a sua causa. Ok? Beleza? Então o Marcelão vai falar agora a respeito de alguns tipos de livros que a gente usa quando a gente está entrando nas cores celestiais em nosso favor. Amém, queridos? Em tempo, quero agradecer também ao pastor Adriano Justino, ao pastor Aneide, por ter nos chamado aqui, por nos trazer mais uma vez pela oportunidade, o privilégio de servir a Deus e servir a igreja de vocês. Uma honra para a gente também, uma honra mesmo. Muito obrigado. Nós temos um amor muito grande pela vida de vocês e já temos gratidão, não só pela vida de vocês, mas pela congregação de vocês. Desejamos que Deus cada dia mais abençoe o ministério, a vida, potencialize cada vez mais a vida de vocês em nome de Jesus. Muito obrigado, pastores. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês hoje. E uma honra estar servindo vocês hoje aqui com isso. Uma honra mesmo, de verdade. Queridos, vamos lá. Os tipos de livros que estão escritos na palavra de Deus. Alguns livros nós vamos citar, logicamente não vou citar todos eles, né, porque a Bíblia tem muitos livros, mas alguns deles são livros do destino e do propósito, conforme Salmo 109:16. Então eu disse: aqui estou no livro, e está escrito a meu respeito, vim fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus 10:7. Não são apenas os livros sobre os indivíduos, há também livros sobre igrejas, sobre redes, sobre empresas, ministérios, cidades, estados, regiões, nações. O céu está cheio de livros. Tudo que foi determinado ao Senhor começará como um livro no céu. O apóstolo João, por exemplo, enquanto no céu, ele foi dado um livro que ele foi ordenado a comer. Entende-se naturalmente que o livro que o apóstolo João comeu, biblicamente falando, era um livro das nações. Próximo, por gentileza, Renan. Livro das palavras. Esse aqui, por isso é complicado, né? Que a gente fala. Às vezes a gente tem que ir até para os nossos chefes, as pessoas estão próximas a gente, ou então até para o nosso filho, nossa filha. Pai, você falou que ia comprar meu docinho. Puxa, imagina se o nosso filho tem aquele negócio, aquela força para poder nos colocar na parede. Agora imagina o quanto as nossas palavras têm impacto. Na verdade. E a Bíblia diz assim: quem dera as minhas palavras fossem escritas assim, fossem todas gravadas em um livro histórico, conforme Jó 19:23. Outra referência bíblica para isso é: porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37, Jesus Cristo falando isso de uma forma cabal, direta e objetiva. É uma coisa interessante que alguns tipos de livros, entre eles estão também o livro da consciência, digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo, a minha consciência no Espírito Santo, conforme Romanos 9:1. Então tem, de acordo com a Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo 1:19 a consciência boa, 2 Timóteo 1:3 a consciência pura, em 1 Timóteo 4:2 a consciência cauterizada, ou seja, aquela pessoa que já não ouve mais, que não adianta mais, que você tenta pregar, que você tenta falar, que você tenta levar ela ao arrependimento, mas cauterizou, se acostumou com o pecado e acha que não tem consequência, uma pessoa inconsequente. Finalmente, a consciência que está corrompida, conforme Tito 1:15. Próximo, livro dos segredos dos homens. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 2:16: todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens.
por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho, Romanos 2,16 e também 2 Coríntios 4,2. Outro livro que é muito conhecido, o livro da Torá, porque naturalmente a Bíblia Sagrada, inclusive, fala de uma forma específica que nenhum ser humano que conhece a Torá vai poder dizer para Deus que ele é inocente, que ele não fez nada. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz em Romanos 3,20 que, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que todos somos pecadores. Ou seja, através da Torá, nós chegamos à conclusão de uma forma natural que todos pecamos. Como diz na Bíblia Sagrada, todos pecaram e destituídos estão de fato da glória de Deus. Outro livro é um livro da natureza. A Bíblia Sagrada diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite revela conhecimento, a outra noite não há fala nem palavras e não se lhes ouve a sua voz. Outro tipo de livro que a gente encontra na Bíblia Sagrada é o livro do Evangelho pregado por Jesus. Olha que interessante. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Ou seja, aquilo que Jesus pregou, ministrou, aquilo que Jesus liberou sobre as pessoas, essas palavras dele já estão naturalmente escritas e são por essas palavras que nós seremos julgados. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Livro das gerações. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis 5:1, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Logicamente, Deus tem uma linha geracional completa sua. A Bíblia diz que nenhum fio da nossa cabeça, ou todo fio da nossa cabeça está contado perante Deus. Quanto mais as nossas gerações perante Deus estão contadas. Livro das guerras do Senhor. Antigamente Israel era tão comum ter o livro das guerras, né? Cada guerra que eles faziam, eles escreviam o que eles tinham feito, com quem eles tinham lutado, com quem eles tinham batalhado e o que tinha acontecido como resultado da guerra. Então, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb e Sufá e contra os ribeiros de Arnon, Números 21:14. É um dos livros que naturalmente, infelizmente, se perdeu com o decorrer do tempo. E aqui, esse tipo de livro, esse tipo de selo, a gente sempre pensava, puxa vida, como é que vão ser despregados selos no Apocalipse? E tem aqui essa figura que mostra que cada selo, ele vai liberando um selo de cada vez, ou vai sendo aberto um selo de cada vez. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono de um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Isso é interessante, que quando você vence uma fase do videogame, Jesus libera outra fase para você. Aí você entra na nova fase. E aí as pessoas perguntam para mim, puxa vida, pastor, quando eu consegui arrumar meu carro ficou bom, aí agora eu estou com outro carro, eu tenho que arrumar de novo. Eu falei, é verdade, mudou a fase do videogame. Você venceu uma fase, pegou um carro menor, um carro mais tranquilo, você conseguiu vencer aquela fase, agora Deus está te dando uma outra fase para você vencer, um outro desafio. Outro livro, livro das memórias, a Bíblia Sagrada diz, ali em negrito está escrito, e diante de Deus foram escritos no Sefer, no livro, todos os nomes do que amavam reverentemente a Deus, ou dos que amavam reverentemente a Deus, como um memorial acerca dos que temiam Yahweh e honravam o seu nome. Então, se você honrar a Deus, honrar Yahweh e também temer o nome dele, certamente o seu nome vai estar escrito nesse livro também, em nome de Jesus. Pode passar por gentileza, querido. Livro das ofertas. A Bíblia diz que ele disse, Cornélio, a tua oração, ela foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória. Perceba que não estavam, elas estão. É no momento presente, é operando, é agindo. É nesse momento, no tempo presente, elas estão em memória diante de Deus. Atos 10:31. Também em seus dias festivos, uma outra forma que a gente percebe no memorial
que são as festas bíblicas, tabernáculos, Sukkot, ou Pentecostes, a festa de Pêssah, todas essas festas. Em cada festa, a Bíblia Sagrada mostra que quem está presente, assim como as ofertas que nós colocamos, elas são memoriais de Deus. E Deus sabe exatamente o que você fez esse ano, os mandamentos que você guardou esse ano. Tanto é verdade que a Bíblia diz claramente que em Números capítulo 10, versículo 10, também seus dias festivos nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão memorial em favor de vocês. Perceba que toda oferta que você dá no Rosh Chodesh, no cabeça do mês, no início do mês bíblico, ela serve como memorial. Veja que a Bíblia diz, elas serão memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois você estiver atravessando um problema financeiro e você é fiel, você pede para Jesus o seguinte: Jesus, o Senhor sabe que eu no início desse mês bíblico, eu cumpri a tua palavra. Eu quero trazer a memória, o espírito da memória diante do teu altar, diante do trono da tua graça, e quero que o Senhor se lembre, por gentileza, que de fato eu honrei o teu nome, e eu entreguei a oferta no tempo certo, no momento certo, honrando a tua palavra, honrando os teus mandamentos, honrando o teu testemunho. E por isso eu quero trazer à memória isso que foi feito, que foi realizado. E, como eu já falei, o livro das festas bíblicas, assim como está escrito em Êxodo 12:14, será um dia memorável que vocês todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Então, cada festa bíblica, está escrito na Bíblia Sagrada que ela é uma memória. Ela se levanta como memorial diante de Deus. E, logicamente, cada vez que você obedece, obviamente, você abre um novo tempo de bênção, um novo fluxo, um novo ciclo de bênção na sua vida. Mas ela é um memorial diante de Deus. Pode passar, por gentileza, para o próximo. E aqui nós temos alguns testemunhos que, de acordo com a Bíblia Sagrada, nós encontramos. O primeiro testemunho deles é o Espírito Santo. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos também da sua glória. Romanos 8, 16, 17. Então, o primeiro testemunho que a gente tem aqui é, graças a Deus, o Espírito Santo que habita conosco, e logicamente que também nos assiste, nos ajuda, que é o Consolador. Jesus Cristo disse claramente: olha, não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo para ficar convosco. Próximo testemunho, trazer versículos específicos, é interessante. Tem um livro da Valnice Miguel, mas que ela fala orando ou declarando, proclamando a palavra de Deus. Uma oração, ela recheada de texto bíblico, fundamentada com o texto bíblico. Você tem muito mais potência, tem muito mais capacidade e tem muito mais força diante de Deus. Veja que a Bíblia Sagrada diz em Tiago 4,7: sujeitava-vos, pois, a Deus, mas resistia ao diabo e ele fugirá de vós. É um texto bíblico que você pode utilizar diante de Deus. Um outro texto bíblico, Provérbios 26:2: como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Outro texto bíblico que você pode utilizar, Romanos 16:20: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Glória a Deus. Um outro testemunho é de Jesus Cristo como mediador da nova aliança, Hebreus 8,16. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor pacto, o qual está firmado sobre melhores promessas. Então é mais um testemunho que você utiliza diante de Deus. O testemunho dos anjos, a Bíblia Sagrada diz que os anjos são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. Perceba que a Bíblia Sagrada também está escrito aqui em Salmos, no capítulo 103, versículos 30, que bendizei o Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei o Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Então, de fato,
os anjos também são uma testemunha fortíssima diante de Deus. É interessante, uma vez eu fui comemorar, tinha acabado de me formar, melhor, tinha passado na faculdade de Sistemas de Informação, que foi a primeira faculdade que eu fiz, e eu fui comemorar na Baía de Guaratuba, na praia próxima de Curitiba, 100 km de Curitiba. Quando eu fui comemorar, eu não sabia, não tinha me ligado porque era uma baía, não sabia nadar direito, e o fato é que comecei a, não deu pé, mesmo tendo 1,90 m, não deu pé para mim. E aí comecei a me afogar. E quando eu comecei a me afogar, meu tio saiu desesperado, pegou no meu braço, e aí nós começamos a ser puxados pela correnteza para dentro da água. E aí quando a gente começou quando eu comecei a perder a força e perder realmente o fôlego, eu me lembro exatamente que um velhinho, um senhor, entrou com o terno branco dentro da água, e ele pegou no meu braço. E quando pegou no meu braço, ele começou a me tirar da água. E me puxou, assim como puxou meu tio. E quando eu me virei para ele para agradecer, ele não estava mais ali. Aí eu percebi que realmente tinha sido um anjo. E é interessante que, lógico, né? Deus mandou esse anjo porque não tinha outra forma. A gente realmente ia morrer. Então, e é interessante também, quando ele pegou no meu braço, eu me lembro que ele sorriu para mim, ou seja, tá tranquilo, Marcelo, agora você está comigo. Hoje eu consigo dar risada. Na hora não foi muito legal, mas de fato, a sensação que eu tive é como se estivesse brincando de ciranda, cirandinha. Foi muito legal, isso foi muito legal mesmo. Porque uma coisa que Deus faz, a primeira coisa que Deus faz é tirar o teu medo, o teu terror, é tirar a tua preocupação. Quando Jesus está com você no barco, você percebe que aquela preocupação, toda aquela tempestade não é nada perto de Deus. Com certeza. E, logicamente, Deus domina a situação. Testemunho pessoal. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por intermédio da palavra do testemunho, que anunciaram, posto que face a face com a morte. Eles não amaram mais a própria vida. Então, o testemunho pessoal também é o testemunho diante de Deus. E aqui, a palavra testemunho original é martúria, o que alguém testifica, o testemunho, diante do juiz, que vem da palavra martus, na testemunha no sentido legal. Pode passar, por gentileza, querido. O testemunho das suas ofertas, conforme eu falei agora há pouco, Atos 10:31, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas ofertas estão em memória diante de Deus. Então, assim também como a gente pode perceber que existe as ofertas que você dá em cada festa bíblica, e elas serão memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Quer dizer, vão continuar perante o seu Deus essas memórias, essas ofertas que você faz diante de Deus. Pode passar, por gentileza, Renan. E aqui está um caminho pelo qual você utiliza o tribunal celestial e alguns passos para você fazer. Primeiro, reivindique que o livro do seu propósito seja trazido perante o tribunal. O livro, de acordo com o Salmo capítulo 139, existe um livro do seu propósito, do seu destino que está escrito por Deus. E, logicamente, é importante que você reivindique esse livro do seu propósito para que seja trazido ao tribunal. Segundo, que você seja consciente do que está escrito no seu livro. Terceiro, que você não concorda com os escritos de Satanás para a sua vida e para a sua linhagem. É lógico que se por um lado Deus tem planos para você, planos de acordo com o profeta Jeremias, planos de bens, de paz, para vos dar o fim que desejais. A Bíblia Sagrada diz, essa palavra desejais, inclusive no original, é tikva, ou seja, esperança, para que a sua esperança seja cumprida. Por outro lado, Satanás também tem planos contra a sua vida. Então, que você não concorda com todos os escritos, com todos os planos do inferno contra a sua vida. Outro passo importante é que seja removido tudo que está impedindo o cumprimento do que está escrito no seu livro. Muitas vezes, Deus planejou o seu livro, Deus planejou a sua vida, mas Satanás tenta colocar empecilhos. Satanás tenta colocar a pessoa errada para você casar. Satanás tenta colocar a pessoa errada até para colocar num caminho errado profissionalmente falando. Existe uma bombagira chamada bombagira das estradas, que esse bicho, quando dizem, muitas pessoas falam assim, puxa vida, pastor, quando eu estava conseguindo emprego, aí apareceu outros 4 caminhos. Fica tranquilo, está sendo gravado, mas é só aqui.
Fica entre nós. Aí o que acontece? Vai ser privativo. Não vai ser aberto, ele é fechadinho. Não, tranquilo. Então o que acontece? Aí as pessoas falam assim, poxa pastor, na hora que eu consegui que abriu um emprego para mim, uma proposta de emprego, apareceram outras 4 propostas. Ora, uma é de Deus, as outras 4 são de Satanás. As outras 4 vão te desviar do caminho. As outras 4 vão fazer com que você pegue conexões erradas. Então só uma é certa. Então esse negócio de falar assim, puxa, testemunhar, ah meu Deus, abriu tantas portas. Não é assim, uma é a resposta de Deus, as outras são para te confundir, são cortina de fumaça. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. A última, eu quero que se cumpra, você deseja que se cumpra o que está escrito no seu livro conforme o propósito do reino de Deus. Você pede para que se cumpra o que está escrito no seu rolo conforme o propósito do reino de Deus. Então você tem que reivindicar que você abre mão, você renuncia tudo que veio do reino das trevas, inclusive pelos seus ancestrais. Teve uma pessoa que se converteu, ele foi no SILS, Centro de Libertação por Interior. Ele era um baita do empresário, só que ele tinha conseguido as coisas de forma fraudulenta. E ele falou para Deus, Deus, eu quero renunciar tudo que eu recebi das trevas. Da noite para o dia, aquele senhor começou a perder tudo que tinha na casa dele, até quase falir. Mas, com a graça de Deus, aplicando os princípios da palavra, ele reconquistou, porque Deus tem muito mais potência que Satanás. Deus é muito mais rápido que o diabo também, e o poder da remissão do sangue de Jesus é muito mais veloz do que qualquer trabalho das trevas. Então, queridos, eles conseguiu, graças a Deus, se render rapidamente, mas ele teve que negar o que ele conseguiu de forma fraudulenta. Ele teve que abrir mão. Outro ponto é que seja ordenado a troca de roupas e adornos de cabeças imundas e de ignomínia é vergonha, por roupas e turbantes novos e limpos, como ocorreu com o sumo sacerdote Josué em Zacarias, no capítulo 3. Essa é importante, uma ordem de restrição, medida protetiva. Está tão em voga medida protetiva, né? Qualquer coisa as pessoas pedem medida protetiva. Graças a Deus não tem medida protetiva para patrão ainda. Graças a Deus. Né? Porque senão, muitas pessoas pedem, não, eu quero medida protetiva do meu chefe. Está me enchendo muito o saco. Na verdade, então, graças a Deus, ainda não tem esse tipo de medida protetiva. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, não que a medida protetiva seja ruim, a medida protetiva é boa, mas só que as pessoas, infelizmente, levaram, pela mentalidade que tem hoje, levaram para um extremo hoje, para qualquer coisa, infelizmente, acabam utilizando isso até para se prevalecer contra a pessoa, né? É importante ter a sua finalidade, é bom, é necessário mesmo que tenha, graças a Deus, pelos direitos e que todos nós temos acesso. Agora, infelizmente, quando vai para o outro lado, quando vai para a medida de injustiça, aí é ruim, aí é mal. A Bíblia Sagrada diz que então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus, acaso não cercaste com sebe? A palavra com sebe, aqui na verdade sebe no original, ela significa confinar ou fechar com cerca ao redor, cercar. Então Satanás falou para Deus, puxa Deus, eu não consigo tocar no Jó, ele está cercado pelo Senhor. E é assim que funciona. De fato, o cristão, ele tem uma cerca no mundo espiritual. Se você serve de fato a Deus de uma forma piedosa, certamente existe uma cerca, assim como existiu uma cerca que Deus colocou sobre Jó. E ele e a sua casa é tudo quanto tem. Perceba que não era só ele, mas a casa e tudo que ele possuía. Ou seja, a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Veja quantas bênçãos, não é só uma cerca de proteção, mas é a bênção de Deus sobre as mãos de Jó, gerando um poder de multiplicação sobrenatural. Vamos lá, nós vamos entrar então já nas coisas celestiais. Primeiro você entra só com o sangue de Jesus. Segundo, com ousadia e com fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logicamente, às vezes a gente não tem fé suficiente para alcançar aquilo que a gente está pedindo para Deus. Por isso que você pede para Deus, assim como aquele pai pediu para o filho lunático. Falou assim, puxa, me ajuda a minha falta de fé. Tem que ser sincero, falar, Deus, às vezes eu não alcanço. O próprio apóstolo Pedro falou, puxa, quando ele viu aquele barco abarrotado, de peixes, ele chegou para Jesus e falou assim, olha Jesus,
me afastam porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu a falta de fé dele, a limitação dele. Obrigado, querido, obrigado. Saia do campo de batalha, ou seja, deixe Jesus batalhar por você. 4, peça que o tribunal seja assentado e que os livros sejam abertos, conforme Daniel 7, 9 e 10. E peça a Jesus, você tem que constituir Jesus como seu advogado, né? Porque a gente se advogar em causa própria, a gente não consegue. Tem uma moça que nós tratamos dela, e é uma moça que, infelizmente, o marido dela era presbítero de uma igreja grande no interior do Paraná. O que acontece é que no dia que o marido dela veio a falecer, há pouco tempo atrás, pode ser de 40 anos, ela falou assim: pastor, 3 horas antes eu vi o tribunal, e aí eu vi que Satanás estava acusando meu marido, só que eu não sabia o que estava acontecendo, eu não pude defendê-lo, estava oculto para mim. Bom, depois que o marido dela faleceu... Ela não veio no seminário da pastora dele, pastor Justin, não sabia o que fazer, tadinho. É verdade, ela não sabia o que fazer. Mas o fato é que essa moça, ela, depois que faleceu o marido, ela foi descobrir que ele estava traindo ela com uma outra moça. Então, realmente, por isso que ela percebeu depois que Satanás estava acusando. Só que ela não tinha argumento, porque nem sabia do que estava acusando. É aquele tipo de pessoa que toma um monte de tiro e não sabe de onde vem a bala. É assim que funciona quando você não conhece batalha espiritual. Porque você não sabe nem de onde está vindo o problema. Peça para Jesus, a ele de ser seu advogado, concorde com o adversário, porque realmente Satanás chegou assim como chegou para Martinho Lutero. Olha aqui, Martinho Lutero, um dia Satanás apareceu para Martinho Lutero e falou assim: olha aqui o rolão dos teus pecados, Martinho Lutero. E ele falou assim: está tudo aí? Eu falei: não, tem mais uns 10 rolos aqui, de todos os pecados que foi anotando sobre a sua vida. Ele falou assim: agora está tudo aí? Agora está. Então escreva com letras em vermelho que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo, não de alguns, mas de todo o pecado. Aí Satanás não teve como falar mais nada para ele. Então, ele não falou que era mentira, ele realmente admitiu, não, realmente, porque a gente às vezes quer dar uma de bonzinho. Não, peraí, eu pequei, mas não tanto também, né? Não precisa aumentar ali. Então, realmente tem que ser sincero diante de Deus, tem que ser sincero. Invocar livros e testemunhas em seu favor. Alguns livros que nós já mencionamos, invocar esse livro e falar para Deus: olha, assim como o rei Ezequias chegou no altar e falou assim: Deus, eu te sigo há tantos anos, há muito tempo, o Senhor sabe que eu sou fiel ao Senhor. E Deus julgou, ele teve mais 15 anos de vida, mas ele conseguiu aquela bênção de Deus. A 10ª, as petições e as reivindicações específicas com ordens de restrição. Ou seja, você dá uma determinada ordem de restrição para as trevas. E agora nós vamos entrar então finalmente nas cortes celestiais. Eu quero pedir a gentileza de você não dobrar suas mãos, não dobrar os seus pés, não colocar o seu pé diretamente no chão para os espíritos do elemento terra também não acessarem a sua vida. E pode, se você preferir ficar de pé, fique à vontade. A única coisa, se você, durante essa ministração que nós vamos fazer agora, se você ficar com a mente, você percebe que a mente está fugindo, que você está ficando mal, que você está ficando tonto, levanta a mãozinha, ok, para a gente poder te ajudar, beleza? Só isso que eu peço, gentileza. Vamos lá, pode, Renan, por gentileza, colocar a